Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cemais.com.br/jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por Irene Ravache, atriz, Eduardo Figueiredo, diretor de teatro, Maria Eugênia de Menezes, editora do guia Divirta-se e crítica de teatro do jornal O Estado de São Paulo, Paula Dipp, jornalista e escritora, e Celso Cury, jornalista e diretor artístico da Oficina Cultural Oswald Andrade. Hoje, excepcionalmente, não contaremos com os desenhos em tempo real do nosso cartunista Paulo Caruso, que está viajando. Antes de iniciarmos a entrevista, eu agradeço à Rede Globo de televisão por ter autorizado a vinda ao programa da Maria Adelaide Amaral e da Irene Ravache, ambas contratadas da emissora. Maria Adelaide Amaral, é um prazer ter você por aqui. Eu já descobri como rever a minha velha amiga, convidando para o Roda Viva. Eu te encontro. Maria Adelaide, você escreve com tanto brilho e familiaridade sobre tipos e coisas do país que muita gente se surpreende quando é informada de que você nasceu em Portugal. Eu queria saber como é que foi para uma garota de 12 anos essa descoberta do Brasil. Eu sempre gostei de ler coisas relativas ao Brasil, mesmo quando eu morava em Portugal. A minha família tem uma longa história de relação com o Brasil. Meu pai morou 2 vezes antes da gente vir em 54. Ele morou em São Paulo, em Ouro Preto. Ele foi alfabetizado em São Paulo. Ele morou no Brás, foi alfabetizado no grupo escolar do Brás. Então, ele tinha uma relação com São Paulo muito íntima. E a família da minha mãe com o Rio de Janeiro. Então, quando a minha tia voltou para Portugal, ela levava assim, aquelas revistas dos anos 20, Cena Muda. Ela tinha um baú inteiro. E eu ficava deslumbrada quando era garota. Então, eu sempre tive assim, uma fascinação pelo Brasil antes de vir para o Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, fui morar na Moca. Você imagina o que era a Moca naquela época? Um bairro italiano, de operários italianos, de famílias de operários, extremamente interessante, colorida e ruidosa, no melhor sentido. E tinha uma cantora de ópera que morava na minha rua, Diva Legrucci, que também dava aula de canto. Era realmente muito interessante. E o meu batismo de Brasil foi assim uma coisa muito afetiva, porque nós chegamos na antevéspera de Natal e na véspera de Natal, evidentemente, estávamos desarrumando as coisas, tirando as coisas do baú, as louças e tal, que viemos de navio, né? A gente veio de navio trazendo as tralhas, todas. E estávamos arrumando e esquecemos que era véspera de Natal, né? A gente acho que não tinha nem panela para fazer nada. E aí tocaram a campainha no começo da noite e eram os vizinhos, cada um deles com um prato. Eu fico muito emocionada até hoje quando eu lembro. Então, porque é uma coisa linda, foi dessa maneira que nós fomos recebidos no Brasil. Bem recebidos. Muito bem recebidos. Então, assim, foi muito fácil gostar dessa terra. Logo, imediatamente, assim, praticamente um mês depois, eu já estava falando com o sotaque da Moca, não, que eu e o Silvio de Abreu fazemos direitinho. E não que ele morasse na Moca, mas ele morava na Visconde Sarzedas, ali, bem no Glicério, ali, bem colônia italiana também. E aí depois, só no colégio, quando eu fui para o colégio de Freiras, é que eu fui corrigir o meu sotaque, ficar esse sotaque um pouquinho mais paulista, mais bem educado, digamos assim. Mas é uma relação de amor. Você já ficou poliglota logo que chegar, é uma outra língua. Maria Eugênia, você começa. Tá certo. Maria Adelaide, ao longo da sua obra você se debruça várias vezes sobre a questão das relações conjugais e, inevitavelmente, sobre as mulheres. Mas chamou muita atenção o fato de você ter olhado para mulheres muito especiais. A Chiquinha Gonzaga, a Tarsila, Chanel e, mais recentemente, a Frida. Que foram, além de mulheres artistas, mulheres que mudaram o tempo em que viveram. Como é que você explica esse seu fascínio por essas figuras? Olha, rigorosamente, todas essas peças que você mencionou, por incrível que pareça, foram encomendas.
Mas o que acontece é o seguinte, quando me encomendam, eu já tenho, assim, alguma relação com a figura. No caso da Ou alguma empatia, né? No alguma caso empatia. da Frida, você estava impactada pela viagem. Total, porque a Frida tinha acabado de chegar do México e eu passei 5 dias na cidade do México e 4 dias em função de Frida e Diego, né? Quer dizer, eu já era muito apaixonada por eles e tal. Mas a Tarsila foi uma encomenda de Esther Góes e foi ótimo, porque em função de Tarsila eu pude fazer mais tarde, escrever mais tarde a minissérie Um Só Coração, porque eu mergulhei no universo dos modernistas. O que acontece é o seguinte, eu tenho o vício da pesquisa. O vício, o fascínio, o tesão mesmo, porque a palavra é essa. Eu tenho assim, o grande tesão de descobrir coisas a respeito das pessoas que ninguém ainda descobriu. Então, eu mergulho fundo e vou descobrindo umas coisas. Essas pessoas começam a ficar íntimas. Eu começo a ter um grau de intimidade a ponto das próprias famílias acharem que, de alguma maneira, eu tenho um parentesco com elas. Se você falar com a família da Tarsila do Amaral, é claro que eu sou parente da Tarsila. É lógico que eu sou. Mas eu me sinto mesmo o parente da Tarsila. Eu vou ao cemitério da Consolação, periodicamente, eu começo pelo túmulo da Tarsila, depois senador Freitas Vale, depois o túmulo do Oswaldo, onde tem um monte de conhecido lá, porque eu tenho o Rudá, tenho o Nonê, entendeu? Que eu não conheci o Nonê, mas escrevi sobre ele. Passa aí no túmulo do Mário. Mário, sempre. Imagina, eu vou lá, eu peço bênção. E tem o túmulo da Anitta, que está no cemitério dos protestantes ao lado. Aí eu atravesso, contorno, também vou render minhas homenagens. Os seus outros parentes ficam para depois. Não, os meus outros parentes estão em outros cemitérios. Irene. Adelaide, que prazer poder estar aqui com você. Adelaide, e falando em parentes, eu imagino que não seja uma tarefa muito fácil conversar com os parentes Não. desses personagens, dessas personalidades. Às vezes é Como muito é que bom. acontece isso? Olha, eu vou falar um negócio para você. Eles têm que regulamentar de uma vez essa lei, porque é uma coisa massacrante para o autor, para o escritor, para o biógrafo, ter que lidar, às vezes, com egos e com mesquinharias. Eu tive muita sorte ao longo da minha vida, porque eu lidei com gente muito bem educada. Eu comecei com a Tarsila. A Chanel é outro papo, porque de qualquer maneira a Chanel não tem herdeiros, né? Então eu não tive, está lá na França, eu não tive que me entender com... Mas aqui eu comecei com a Tarsila, então eu tive sorte de lidar com gente muito bem educada. Com a família da Anitta, com a família, o Carlos Augusto, o sobrinho do Mário, e... Em suma, o Oswaldo também. Eu fiquei muito amiga da família do Oswaldo. O Rudá era uma pessoa de uma generosidade infinita. O Kiko, que nós trabalhamos juntos na Abril, o Geraldo Galvão Ferraz, que era o filho da Pagu e do Geraldo Galvão Ferraz, foi muito parceiro em Um Só Coração. Então, eu lidei assim, com gente muito legal, tive uma sorte infinita. No JK, eu fiquei um ano inteiro só com... Porque eu não vou delegar isso para o jurídico da Globo. Porque quem está interessado nesse projeto não é o jurídico, sou eu. O projeto é meu. O projeto é meu. O projeto é meu. E o projeto sendo meu e com todas essas dificuldades legais, eu vou pessoalmente de um a um dos parentes... Não, isso não é brincadeira. O JK, eu fiquei um ano só conversando com as famílias. E tem assim, você encontra de tudo. A maior parte, digamos assim, que 90% das pessoas com as quais eu falei do JK foram maravilhosas, são minhas amigas até hoje. Estabeleci laços assim, afetivos, longos, verdadeiros, duradouros, tudo de bom. Mas, às vezes, você vai fazer uma minissérie pequena e você luta com tanta dificuldade. Às vezes, assim, quando você acha que você não vai ter problema, você vai ter. São os herdeiros que brigam entre si, que fazem, sabe? Eu não vou citar, mas, assim, eu fiz um trabalho que, pelo amor de Deus, na primeira reunião com a família, onde eu estava explicando qual era o projeto, não sei o quê, eles começaram a brigar, mas, assim, se altercar de um tanto, que eu falei, eu vou embora. Eu não vou fazer mais, chegou, eu vou embora. Eu não quero mais, até logo, entendeu? É uma coisa de um nível que você não imagina. E você depende dessas pessoas. Muitas vezes você quer escrever sobre essas pessoas. A Cristiane Torloni tinha um projeto sobre a Cecília Meirelles. E ela chegou para mim, você escreveria? Eu falei, com o maior prazer. Mas e os filhos herdeiros você não vai conseguir, meu bem? Porque não consegue. É infernal. E o mais absurdo é que você pode publicar qualquer reportagem, você é jornalista, sabe disso,
qualquer reportagem dizendo o que a gente quiser Pois é. sobre isso. Não pode levar para a televisão, escrever um livro, é isso? Não sei por que as pessoas se colocam tanto contra os biógrafos. Uma vez, no programa Metrópole, nós fomos, na época, no auge lá da Paula Lavigne, e estava o Lira Neto. O Lira Neto é uma pessoa da maior seriedade, as pessoas não têm ideia. O Lira Neto demora 5 anos em cada livro, em cada biografado. É um trabalho do cão. Nós estamos resgatando a história deste país, gente. Essas pessoas. E se isso ficar com os herdeiros, o que vai acontecer é que não vai sobrar nada. Todo mundo quer ficar bem no filme, todo mundo vai querer a história oficial, e de verdade mesmo nós não vamos apurar nada. É muito. Eu não quero. Biografia Chapa Branca eu não quero fazer de jeito nenhum, sabe? Eu sou uma pessoa honesta profissionalmente. Eu não quero, em todos os sentidos, aliás, mas sabe, eu não vou agora, sabe, contar a história de Branca de Neve e 7 Anões, entendeu? Não, chega. Não mesmo, definitivamente, né? Vamos contar. Eu sou apaixonada por essas figuras, eu tenho o maior prazer de resgatar. Você não sabe o prazer que eu tenho de ver os filhotes das minhas minisséries, os filhotes de um só coração. Quantas teses de doutoramento, de mestrado saíram desses artistas, o quanto essa minissérie é exibida nos cursos de artes plásticas. Agora mesmo, o Marcos Mantuan, que é diretor do Centro Cultural Banco do Brasil aqui, a tese de doutoramento dele, de mestrado, foi sobre Yolanda Penteado, gente. Isso é um prazer. Ele disse, você me inspirou. Claro que a mãe e a tia trabalharam na fazenda da Yolanda, mas eu acho o seguinte, é legal você produzir um produto que vai ser consumido e você vê os filhotes desse produto se propagando, se multiplicando, florescendo. É uma verdadeira... Isso que dá prazer para a gente. Isso é melhor do que qualquer outra coisa. Que bom. Então, fica justificada a minha vinda a este planeta. Acho que a gente é uma geração privilegiada, né, Maria Adelaide? Porque, pela primeira vez, a gente vive o suficiente para rever a nossa história ao vivo, em cores e em tempo real, né? A gente tem os computadores, a gente tem tudo hoje para nos fazer melhores memorialistas. Eu acho que é isso que você é e eu, humildemente, estou seguindo essa seara. Recentemente, publiquei o livro sobre o Caio, que você me deu o privilégio de fazer o prefácio. Então, eu vou voltar um pouco para esse tempo que você definiu numa entrevista como o momento mais divertido da sua vida. Sem dúvida. Que foi quando a gente se conheceu. Então, me sinto muito privilegiada. Que momento foi, Paula? E agradeço, inclusive, o convite, Augusto. Um pouco antes de eu conhecer você, na Veja, eu trabalhei com Maria Adelaide Amaral em fascículos, dirigido na ocasião por Pedro Paulo Popovic, que era um grupo maravilhoso de pessoas, e Maria Adelaide era uma delas. E Caio Fernando Abreu, que também participou de toda essa história de Veja, de fascículos, foi apresentado a Maria Adelaide na ocasião pelo Celcinho. E ele dizia que você era a Levinha. Eu era. Eu quero que você conte a história da Levinha. Esse é o apelido da Maria Adelaide. Levinha. Eu adoro porque eu acho que é a cara dela. Vamos falar da Levinha. Na verdade, eu era bem mais magra, quer dizer, eu era pelo menos uns 5 quilos mais magra do que eu sou. E era assim, quer dizer, ele era um esguio, magro, magérrimo, ele era um caniço, assim, e ele me pegava no colo. Quando ele conseguiu me pegar no colo com facilidade, ele falou, como você é Levinha? Aí ficou. Aí ele começou a me chamar de Levinha, aí virou Levinha do Amaral, aí todas as cartas e cartões que ele mandava para mim era Levinha, ele se referia a mim como Levinha, 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 e ficou pela vida, assim. E era muito bom. Nessa época ele trabalhava na revista Pop com o Celcinho, que era no 2º andar, a gente trabalhava no 3º, então eles subiam para tomar café, a gente ficava conversando. O primeiro mapa astral que alguém fez meu foi o Caio Fernando Abreu. E disse que você seria famosa? Ele disse que eu seria famosa, eu não fazia, quer dizer, eu já tinha estreado no teatro, né? Mas assim, quiser, tudo bem, né? Mas assim, ele acreditava nisso. Ele foi a primeira pessoa, assim, digamos, que eu respeitava intelectualmente, que acreditava em astrologias, mas acreditava mesmo, de verdade. Levava muito a sério. E ele falava assim, ai, sabe, Levinha, eu estou com uma conjunção, eu estou com Mercúrio retrógrado, então, sabe? Ele levava a sério. Foi um tempo maravilhoso. Foi um tempo em que nós convivíamos com Jacó Gorender.
em que nós tínhamos José Américo Mota Peçanha, que nos dava aulas de filosofia, que falava sobre a Grécia, assim, como se ele tivesse morado lá, fosse vizinho do Péricles. E o Sócrates, entendeu? Ele vivia, ele foi, assim, um dos raros filósofos das minhas relações que ele não pregava filosofia, ele vivia filosofia. Era assim um ser apolíneo. Quem teve o privilégio de trabalhar com Zé Américo Mota Peçanha sabe do que eu estou falando. Era um ser iluminado, uma pessoa. Então, era um ambiente extremamente rico. As pessoas eram muito interessantes. É claro que tinha um monte de gente que não era interessante, mas assim, a gente só se relacionava com as pessoas mais interessantes, pessoas mais... E era muito divertido, né? A sensação que eu tinha é que eu podia ir de pijama para Abril, entendeu? Isso, é verdade. É bem isso. Era divertido, muito divertido. Muito informal. Eduardo. Maria Adelaide, é um prazer estar aqui com você. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seu novo espetáculo, né, que está em cartaz no Rio, Frida e Diego. Quando você se deparou, antes de escrever, com um material tão vasto quanto é a obra, né, da vida e a obra de Frida Kahlo e Diego Rivera, como é que você conseguiu localizar o tema para a narrativa mesmo dessa dramaturgia? É que todo mundo fala de Frida. As pessoas hoje em dia falam muito mais de Frida do que Diego. Claro que quando ela casou com o Diego era muito mais famoso. Ele tinha assim, uma projeção mais continental até do que mundial, porque ele era muito celebrado e muito respeitado e adorado nos círculos intelectuais dos Estados Unidos. O Rivera já tinha feito uma série de trabalhos. Então, ela casou com ele e quando ela casou com ele era a estrela, entendeu? E ela era a personalidade. E acho que se não fosse Diego, talvez ela não se tornasse a artista que ela se tornou. Que ela é uma artista extremamente pessoal. Você vê que a obra dela é a vida dela. Ela se conta através das imagens que ela cria, que são imagens extremamente dolorosas. Mas a relação deles foi de uma riqueza. E uma relação que está além de qualquer rótulo, entendeu? Sabe, não dá para você, porque os dois se traíam mutuamente, e daí que eles se traíam. Era a relação deles, era o trato deles, era o código deles, sabe? Isso não tem a ver. O mais importante é o que isso significou para cada um deles, como cada um deles vivenciou, como traduziu isso na sua obra. Então, quando eu comecei a ler a correspondência deles e os diários, eu enlouqueci, sabe? Quando eu comecei a ler também a autobiografia do Diego, que é extremamente fantasiosa, porque ele era um homem que fantasiava muito e contava, era um grande mentiroso, mas devia ser, é muito divertido, né? Eu fiquei fascinada. Fiquei fascinada com a correspondência dela para os amantes que ela teve, para aquele Nick, porque ela realmente se apaixonou, que foi a grande paixão dela depois do divórcio, né? Sem dúvida que foi o Nick. Isso tudo me fascina, isso tudo me interessa, isso tudo realmente revela, mais do que qualquer outra biografia, aquilo que eles são, aquilo que eles eram e do modo como eles viveram. Assim, então eu preciso me apaixonar pelos meus personagens, porque se eu não me apaixonar pelos meus personagens, eu não vou conseguir escrever sobre eles, é disso que se trata. Só mais uma observação ainda sobre Frida. É possível transformar dor em arte? Claro que é, a gente faz isso o tempo todo. Eu diria que a maior parte da arte, da literatura e da música, ela é muito mais feita de dor do que de alegria. Alegria, é bom a gente viver alegria, mas na verdade ela não rende tanto. Ela não rende tanto, assim, do ponto de... a gente se alimenta mais, se nutre mais da dor do que da alegria. Essa é a verdade. Celso Cury. Fiquei aqui, bom, primeiro um prazer estar aqui da Adelaide, minha amigona querida de muitos anos. E eu fiquei com uma questão aqui. Você falou tanto de biografados. Quando virá a sua autobiografia? Meu bem, minha autobiografia não tem tanta graça, vai. Já foi publicada aí. A gente pode começar aqui uma biografia não autorizada. Eu queria fazer uma não autorizada. Querido, não. Eu sou uma mulher que trabalha, entendeu? Uma mãe de família, uma avó de 5 netos, entendeu? Sabe? Vamos conferir isso aí. Eu não sou nenhuma Frida Kahlo. Mas você tem tempo? Nem nenhuma Chanel, entendeu? Você teria tempo para isso? Você acha que você Não, jamais escrever sobre mim, jamais.
jamais, jamais. A Tuna escreveu lá para... Não, eu conheço. Escreveu, e aí, na época, eu estava escrevendo um negócio, e a Ari Clay, que Deus a tenha, dizia assim para mim, assim, isso você guarda, porque aí você vai escrever sua autobiografia um dia. Que era uma coisa da minha infância e tal, da minha triste infância. Mas assim, você não tem o tempo, né? Aliás, tomara que eu não tenha tempo de escrever nenhuma autobiografia, você quer saber? E tomara que eu trabalhe até os últimos dias da minha vida, porque... É uma mulher comum. E deixar que outras pessoas façam isso. Maria Adelaide, tem uma linha da literatura, do estudo da literatura, que se chama autoficção, e que defende a tese de que tudo o que se escreve é um pouco a gente. É, sim. Eu reconheço você em algumas das suas peças, em algumas das suas personagens, eu reconheço amigos nossos. Sem dúvida. Conta um pouco como é que é essa interação da ficção com as pessoas reais. É isso. Eu acho que não é nenhuma originalidade, porque a maior parte dos escritores faz isso, dos dramaturgos. A gente faz isso o tempo todo, entendeu? A gente se alimenta de nós mesmos, a gente se nutre de nós, e daquilo que está à volta, né? Daquilo que está em volta. Né? Quer dizer, quando eu não falo sobre mim, certamente eu estou falando de alguém ou da combinação de algumas pessoas, porque, como diz a Lígia Fagundes Telles, o trabalho do escritor é um pouco o trabalho de um alquimista. Ele vai misturando, a gente mistura e que dá origem assim, a certos personagens em alguns livros meus. Por exemplo, eu vou citar aos meus amigos que o Humberto Werneck estava me perguntando outro dia quem é fulano. Na verdade, eu não poderia dizer é tal, porque é uma mistura. Eu vou misturando características de um e acaba resultando um terceiro produto que é o personagem, que é ele mesmo. Mas a gente se alimenta o tempo todo a gente se alimenta da gente. E quando você está escrevendo novela, que é uma tarefa para leão... Pode crer. Como tem tempo para outra coisa? Tem tempo para pensar em teatro? Não tem. Não tem. Eu mal tenho tempo para fazer minhas caminhadas que eu gosto tanto, não saio, já não caminho todos os dias, caminho bem menos, e o que não é legal, porque você fica muito focada naquilo que você está fazendo. Isso não tem depois como. que a novela começa? Já antes. Eu já estou trabalhando na novela que vai entrar no ar em abril do ano que vem, entendeu? E assim, eu estava até comentando com o meu parceiro, meu coautor, o Vicente Vilar, e falei, Vicente, nós estamos nessa batida hoje, agora, escuta, daqui a um ano e pouco, como é que a gente vai estar? Quando a novela vai entrar, a gente não vai ter mais vida, né? A gente não vai ter mais vida, é um absurdo. Mas isso não sou eu, são todos os autores. Bom, também por isso eu fico especialmente grato pela tua vinda ao programa. Tá calma, o negócio para cima de mim tá calma ainda. Adelaide, as minisséries sobre os personagens da nossa história, que são minisséries esperadas, às vezes passam um horário muito tarde, não é? Olha, eu vou falar um negócio para você. Essas minisséries eram muito esperadas, inclusive quando elas passavam naquele horário difícil. Quem me disse, eu soube, por exemplo, pelo Daniel Castro, que foi colunista de televisão da Folha. Eu soube que o último capítulo de JK, que foi para o ar numa sexta-feira, depois do Globo Repórter, ou seja, já passava muito da meia-noite e meia quando terminou, porque era o último capítulo, era um pouco mais longo, que deu, imagina, depois do Globo Repórter, que deu 40 e não sei quanto de média. Olha, é uma coisa excepcional. Entendeu? Então, é o seguinte, mesmo com Big Brother, que atrapalhou muito a vida da gente, porque, por exemplo, a Muralha entrou grudado na novela e foi maravilhoso. Já com Big Brother, a coisa complicou, mas tudo bem. Porque, mesmo assim, a Casa das Sete Mulheres, por exemplo, teve uma grande audiência. Um Só Coração também, JK também, apesar do horário. Tudo é relativo, é claro, né? A gente não pode pretender que às 11 horas tenha seja o mesmo número que às 9h30 da noite, impossível. E você tem projetos de outras? Eu tenho todos os projetos, que você sabe que eu jamais sairia desse filão das minisséries históricas, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que deu certo, mas muito caro. E eu reconheço que é muito caro, são produtos muito caros, muito caros. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a escritora Maria Adelaide Amaral.
Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide, você fala com paixão dos personagens, das figuras reais, né, que você resgatou. Você prefere escrever sobre gente que existiu, né, carne e osso, ou você prefere criar personagens? São dois processos diferentes. Eu gosto das duas coisas, só que tem o seguinte, quer dizer, eu acabo me apaixonando por essas criaturas que não são, que existiram mesmo, e elas acabam ficando minhas, entendeu? E as personagens de ficção também, você se apaixona pelas Me apaixono totalmente. A Irene é testemunha, porque a Irene fez Luísa, fez De Braços Abertos, e eu ia ao teatro quase todo dia, só para ver a Irene. E como é que é, Adelaide, o teu processo de criação? Você disse que quando escreve sobre o JK, por exemplo, você faz pesquisas. Bem e diferente. quando você escreve ficção, como é que é? Agora mesmo a novela é totalmente ficção, Isso. entendeu? É outro processo, são dois processos diferentes. Os dois são apaixonantes, porque os dois são igualmente. Eu acho que quem gosta de escrever, o falecido Sérgio Viotti dizia assim, não é trabalho, porque a gente gosta tanto que é prazer. Sabe, e é verdade, quer dizer, claro que é trabalho, que a gente sabe, quando você trabalha 10, 12, 13, 14 horas numa novela, por exemplo, às vezes por dia, às vezes você trabalha tudo isso, né, que é um massacre realmente, mas quando você faz com prazer, quer dizer, você não sente, você sente menos. Você sente menos. Eu acho que esse é o grande barato desse trabalho, né? Quer dizer, é aquele negócio. Que bom que eu faço o que eu quero e ainda me pagam para isso. E antes de descobrir que você gostava de escrever, você achava que você gostava de fazer o quê? Eu sabia que eu ia escrever, eu só não sabia que eu ia ser dramaturga. Eu não sabia, porque assim, quer dizer, eu me preparei, eu queria fazer teatro, mas eu primeiro fui atriz, não sei se você sabe disso, eu trabalhava. Foi? Calma, também, meu filho, isso aí faz muitos anos. Você não era nem nascida, né, Você não era nascida. Isso foi na época da TV ao vivo, do Júlio Gouveia, Tatiana Belink, Teatro da Juventude. Você nem era nascida, Você era Paula, mirim, nem vem. você era uma atriz mirim. Não, eu era mirim. Então, eu trabalhei, fiz Teatro da Juventude, fiz várias coisas lá fiz o Tom Sawyer, era Beck, com o Davi José. O Davi José até hoje olha para mim e me chama de Beck, né? Pois é, mas aí é o seguinte, era na época da TV ao vivo, e eu nunca tinha me visto atuar, nem minha cara, nada, nem ouvir minha voz, nada. E eu adorava teatro, adorava, eu via tudo que eu podia ver. Eu era enlouquecida por teatro e eu queria ser Cacilda Becker, né? Claro, no mínimo Cacilda Becker, não deixava por menos. Aí, em 1960, o Amando Silva Filho, que eu não sei se você conheceu, Muito. que fez alguns trabalhos com o Júlio Gouveia, me chamou para fazer uma TV comédia lá na TV Excelsior. E ele já tinha o videotape. Então, você tinha a oportunidade de gravar e, em seguida, se ver. Aquilo, para mim, foi definitivo. Eu não era Cacilda Becker. Entendeu? Aquilo não foi. Aí eu falei assim, eu gostava tanto de teatro, era tão enlouquecida por teatro, que eu comecei a me preparar para ser crítica de teatro. Então eu fui fazer um monte de curso com a Natal Rosenfeld, com o Alberto da Versa, assim, tudo curso de história do teatro grego, história do teatro elizabetano, história do teatro do Siglo de Ouro, história do teatro americano, tudo, assim, uma devota, entendeu? Assim, com aquele fervor de quem um dia vai ser crítica. Eu já estava pensando em fazer filosofia para fazer estética, então eu estava me preparando para isso. E estou posta em sossego lá na Abril Cultural, entendeu? E já fazendo milhões de verbetes e trabalhava em teatro vivo, fazia os prefácios de teatro vivo lá, porque, evidentemente, eu era uma entendida de teatro. E o nosso consultor era o Sábato Magaldi. E Paula tinha ido para o Arizona, estava morando em Fênix, foi estudar lá. E um dia, começou um passaralho lá na Cultural, mas era um passaralho. Passaralho, você sabe o que é, né? Todos sabemos. Todos sabemos. Aqui sabemos agora. Processo de demissão em massa, assim.
E isso primeiro surge como boato, né? Surge como boato, as pessoas apavoradas, quem será, quem não será. E aí, evidentemente, as pessoas se mostram como elas são. Então, tem as pessoas que protestam, que vão, evidentemente, liderar um movimento para a manutenção de todos os empregos, claro, naturalmente. E tem os caras que já ficam morrendo de medo e que ficam assim... E tem os puxa-sacos que vão puxar o saco para não ser demitido, em suma, você vê de tudo. Então, foi mais ou menos uma semana em que eu vi assim, que era um laboratório de comportamento humano. Aquilo me impregnou de um tanto que um dia eu cheguei em casa e eu falei, vou escrever uma carta para a Paula para contar o que estava acontecendo. E aí comecei, mas lá pelas tantas era forma de diálogo. Eu sei que em duas noites eu tinha escrito uma coisa que não era uma carta, mas era uma coisa que eu não sabia direito. Falei, é uma peça, está em forma de teatro. Aí eu liguei para o Sábado e falei, Sábado, eu perpetrei um negócio aqui que eu não sei o que é, você vai me dizer. Ele falou, manda para mim. E ele, imediatamente, quer dizer, em poucas horas, ele falou, isso é teatro e muito bom teatro. Então, foi isso que deu origem à minha primeira peça, A Resistência, que se passa num dia numa redação, que é um dia de passaralho numa editora, exatamente isso. Então, foi aí que eu me descobri autora. Imediatamente, eu escrevi Bodas de Papel, que você trabalhou. Sim. Maravilha, esse eu vi. Eu já tinha voltado. Você já tinha voltado? Já tinha voltado e fui ver. Você falou de Cacilda Becker como uma ídola, né? Uma musa. Ela era mesmo. Na leitura ou na dramaturgia, quem você gosta? De quem você gosta? Virginia Woolf, Lígia, você já citou Lígia aqui. Quem? Na literatura? Nas duas coisas, não, dramaturgia no e literatura. Teatro, no teatro, eu fui muito influenciada por Albee, muito influenciada pelo Pinter. São dois autores que eu gosto muito. Não vou dizer para você que eu fui influenciada pelo Chekhov, porque eu gosto muito daquelas coisas, elas são muito russas. Ou então muito americanos. Os americanos adoram Chekhov. Assim, eu gostava muito do Nelson Rodrigues, mas eu não sou o Nelson Rodrigues, ok, desse tamanhinho, perto dele. Porque ele é ele, mais ninguém. Eu gostava muito do Plínio, mas o Plínio é o Plínio, entendeu? E, assim, eu gostava muito das peças da Consuelo de Castro. Verdade, que era a nossa colega ali. Eu gostei. E os jovens autores? Hoje, você gosta? Eduardo Jobilac, eu acho assim, o grande autor dessa nova geração, e o Newton Moreno. O Newton Moreno, eu sou encantada com ele, sou apaixonada por ele. Bela, você fala tanto em teatro, você abriria mão de fazer televisão para fazer só teatro? Bom, veja bem, eu não queria fazer televisão, né? Eu lutei até o último homem, eu resisti até o último homem, né? Você foi levado à televisão pelo Fernando Collor, né? Precisa explicar isso aí. Exatamente. Você está conta gozando, por quê? mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque o negócio é o seguinte, até então eu estava fazendo freelancers para Abril, eu saí da Abril oficialmente em 86, mas eu continuei fazendo freelancer para eles até novembro de 89. Fazia freelancer, escrevia minhas coisas, traduzia minhas coisas, e traduzia as coisas que me pediam para traduzir, adaptava as coisas que me pediam para adaptar e criava as coisas, criava as minhas próprias coisas. E aí, o Collor assumiu e garfou a poupança de todo mundo, quer dizer, confiscou. E eu fiquei sem dinheiro. E aí coincidiu que o Cassiano me ligou para escrever com ele Meu Bem, Meu Mal. Entendeu? E aí ele foi, num primeiro momento, eu falei, porque a gente era muito idiota também, tinha uma série de preconceitos em relação à televisão. Eu tinha muito preconceito, eu achava que televisão era uma estiva. Eu tinha tido uma experiência anterior com o Lauro César Muniz, e era muito trabalhoso mesmo, entendeu? Então eu tinha assim, não, eu quero fazer teatro, quero continuar dessa maneira. Eu escrevo meus romances, eu escrevo minhas peças, a vida segue, e quando eu preciso de dinheiro imediato eu faço um freela, e tudo bem, né? Só que não foi bem assim, lá pelas tantas o seu Collor e a dona Zélia, que eu quero que vão passar férias em algum lugar interessante, mas então o Cassiano foi muito generoso, ele disse para mim, ele foi negociar meu salário na Globo, eu fiquei, e aí ele era muito leve, o Cassiano, entendeu? O Cassiano era uma pessoa assim que escrevia com um prazer extraordinário, ele me passou esse prazer. Eu sempre digo assim, que na televisão eu tenho dois grandes mestres, eu tenho o Cassiano e o Silvio. Tudo que eu sei... Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu, assim, até hoje,
Até hoje, até hoje. Até hoje. Ele é das pessoas que mais entende de teledramaturgia que eu conheci na vida. Eu perguntei, desculpa, Eduardo e Maria Eugênia. eu perguntei isso um pouco porque a televisão roubou você da gente. Não um roubou, pouco. não. Eu já reclamei Você passou isso. quase 10 anos longe do teatro. Então a gente Não, é ficou verdade. muito Mas longe. assim, para escrever, mas eu continuo... Frequentando... Não, mas eu traduzi nesse Sim, meio é tempo, verdade. eu adaptei, eu fiz algumas adaptações, quer dizer... Você fez eu não- grandes trabalhos. eu não na consigo televisão. Está em ficar- cartaz. Eu não consigo ficar muito Ela longe está em do cartaz, teatro, essa é a por favor. verdade. Não. Maria Adelaide, uma pergunta. O Ney Matogrosso fez o espetáculo Frei Diego nesse domingo e no final, quando nós nos encontramos, ele virou para mim e falou: a sociedade encaretou o Eduardo. É verdade. E aí você concorda com essa Ah, observação? plenamente, mas faz tempo que isso vem acontecendo. Isso, já nos anos 80, o Caio Fernando Abreu falou: Levinha, estamos entrando numa era de neocaretice, e é a pura verdade. É a pura verdade. E o que você Isso acha, então? associado a uma grande hipocrisia, uma grande deturpação de valores, sabe? Deus sendo invocado, Cristo sendo invocado para defender, assim, os argumentos mais indefensáveis, mais intolerantes. Qualquer pessoa que é cristã, como eu sou, e sou praticante, eu sou católica praticante, qualquer pessoa que leu o Novo Testamento, sabe que Cristo, que a grande revolução cristã, a revolução de Cristo, promovida por Jesus Cristo, foi a tolerância e a compaixão. E o que eu vejo por aí, essa sanha discriminatória, essa coisa, é exatamente o contrário do que Cristo pregou. Maria Eugênia. Maria Adelaide, a política aparece de maneira muito forte nessas suas primeiras obras. A gente estava falando de resistência Bastante. e de bodas de papel, especialmente esse conflito entre o individualismo e o coletivo, que depois se acirrou de maneira impensável. É verdade. E eu queria saber um pouco como é que você vê essa relação entre o artista e a política, porque você também se coloca politicamente de maneira muito clara. As suas preferências, a cada eleição, você deixa isso muito claro. E oficialmente eu nem teria esse direito, porque eu continuo sendo cidadã portuguesa. Né? Eu não me naturalizei, entendeu? As pessoas falam: por que você não naturalizou? Por preguiça, por causa da burocracia. Eu detesto burocracia, não suporto burocracia. Então, eu falei: dá muito trabalho, agora também para quê, né? Mas como é que você vê essa relação entre política e entre o artista e a política, especialmente hoje, que é um momento talvez de perda total das utopias? Você estava falando ali daquele momento dos anos 70, em que A gente era estava se totalmente colocando. engajada, mesmo nos anos 80, a gente era totalmente engajada. Comício das Diretas, que eu não fui no Comício das Diretas. Eu também fui lá, né, contra o Collor, né? Fui lá, eu, Ruth Rocha, um monte de gente da Abril. Fomos lá, evidente, né? A gente participava ativamente, mas é que tudo. E hoje dá ficou- para se colocar de ficou alguma maneira? tudo se abastardou tanto. Quando eu falo assim, se abastardou, no pior sentido, assim, tudo ficou tão. Estou falando, quer dizer, eu gosto de pessoas individualmente, eu não gosto de partidos, eu gosto de pessoas. Hoje em dia eu estou falando. Eu fui me desiludindo muito, eu fui me desencantando muito. E então continuo gostando de pessoas, continuo às vezes trabalhando pela eleição de algumas pessoas, mas não de partidos. Eu acredito muito na honestidade e na vontade das pessoas de mudarem. E apoio qualquer iniciativa nesse sentido, de mudar o estado de coisas. O que eu posso dizer? Que eu ando tão desencantada, tão decepcionada, tão farta de tudo que está acontecendo. Isso não quer dizer que eu cruzo os braços, entendeu? Eu não cruzo os braços. Também é difícil para mim falar sobre essas coisas. Acho que é difícil falar, é difícil ouvir, né? É difícil, é difícil muito participar. difícil. É Adelaide, muito difícil. Você disse que você... É muito difícil, sabe por quê? Eu vou dizer para você, essas últimas manifestações, eu até iria contra a corrupção. Mas quando eu vejo gente defendendo a volta da ditadura, as pessoas ficaram malucas, as pessoas perderam a memória ou jamais tiveram memória, as pessoas têm ideia do que elas estão reivindicando. Elas, sabe, para mim é uma coisa assim tão insensata, tão absurda,
Quero ficar longe dessa gente. Mas é um grupo minoritário, né? Bom, graças a Deus que é um grupo minoritário, mas mesmo assim, sabe, tudo, sabe, é uma coisa para mim intolerável, intolerável. Perderam a memória, o que é isso? Ficaram loucos? Agora, você não acha isso tão estranho, e quanto esse comportamento das pessoas que ainda enxergam na corrupção, né, nesse esquema de corrupção, um negócio normal e tentam justificar. Não é nada normal. Não, nada dizendo, normal. sempre houve, não, nada parecido. Nada com parecido, esse mas tem o seguinte, quer dizer, você vê que muita gente fala, que esse pessoal que está com saudade da ditadura, uma série de pessoas que estão aí, envolvidas em caso escândalo, elas são cria de onde? São cria de quem? São crias de quem? Nasceram lá, vieram lá. Eu não vou nem citar nomes, porque a gente fica com medo de ser processado, porque hoje em dia você é processado por qualquer coisa. Mesmo quando você tem razão, quando você está certo, você é processado por essa gentalha. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a ditadura criou seres execráveis, abomináveis, que que continuam dando as cartas. Alguns davam as cartas até há pouco tempo e continuam dando, hein? Continuam dando. Quer dizer, eu não vou nem citar nome, porque eu tenho medo, né? Eu juro que eu não tenho Mas medo. olha, pode falar. Não, No processo você ou não. está entendendo? Essa gente toda é cria de quem? Cria da ditadura. Me parece, Cria da Adelaide, Pois é, mas ditadura. estão em todos os lugares. Porque você pega, por exemplo, eu posso falar, então deixa, se ele processar, paciência, não processa Sabe, você. cria da ditadura. José Sarney, por exemplo. É nele que eu estava pensando. Está ao Nele que eu lado do estava governo. pensando. Como é que Nele que eu estava pensando. Ele é cria do quê? como Ele é que veio o de governo onde? pode se dizer de esquerda? Ele com veio José de Sarney? onde? Ele veio de onde, o Sarney? Ele e outros, né? Monarquia. Ele veio, sabe? Há pessoas, graças a Deus, que eu tenho um respeito profundo. Eu gosto muito do Roberto Freire. Tenho um respeito enorme. Eu gosto muito uma ótima figura. da Erundina, da Luísa Erundina. Eu gosto muitíssimo Sim, dela. você está falando de pessoas honestas. Estou falando de pessoas honestas, basicamente. Graças a Deus tem pessoas assim, que você pensa e que ainda... Que bom que elas existem, sabe? E elas existem. Mas assim... Roda aberta. Me parece que tem uma parte, tem algumas pessoas que pedem a volta dos militares, pessoas que não sabem, não têm ideia do que foi a Só de uma ditadura, ignorância. como nós tivemos, que vimos nossos amigos desaparecerem, aquelas barbaridades, porque no imaginário dessas pessoas, só uma coisa muito forte poderia pôr fim à barbárie que a gente É verdade. acompanha. É verdade. Então, o que eles imaginam? Quem é que vai conter essa turba de corruptos? Só algo mais forte. Então, me parece que também tem uma Concordo. turma... Mas isso é ignorância. Eu vou falar um negócio para são você. pessoas Isso que não tem a viveram ver, essa tem a ver com época, baixo Maria nível Adelaide. educacional, com falta de aula de história, entendeu? Aula de história, meu bem, história. Você olhe para trás, olhe sempre para trás. Por quê? Para não repetir erros. E a gente repete, e repete, básico. e repete, e repete. Sabe, é tudo figurinha carimbada, essa gente aí que agora está associada ao PT. Gente conhece a gente de Velhos Carnavais, gente. É gente de quinta. É gente de quinta. Eu não vou falar não, porque eu não quero ter processo, né? Sabe? O que eu acho Roda que aberta. a democracia, né, é uma coisa muito nova, se é que ela existe. Ah, não é tão nova. Não, Paula. eu digo para nós, para o nosso exercício, a Irene estava dizendo, as pessoas acham que precisa de uma coisa muito forte para mudar essa barbárie que está aí. Essa coisa muito forte somos nós, o povo brasileiro, as pessoas que elegem, que põem as pessoas lá e que não querem participar. Não existe um espírito de civilidade, de comunidade. O brasileiro é meio egoísta e não está preocupado com o seu vizinho. Não tem aquilo que você falou, compaixão. Falta isso aqui, nos políticos e as pessoas que exercem a política, que somos nós. Em última análise, aquelas pessoas estão lá porque nós elegemos. Eu elegi, você elegeu, todo mundo. Eu não elegi. Porque não tem educação. Eu não elegi. e cultura. Eu sou estrangeira, eu não elegi. você Eu Adelaide. não elegi. Eu sou estrangeira, não elejo, mas eu apoio. Você sabe disso. claro. Você sabe disso, que eu já apoiei muita gente. Adelaide, Apoiei a eleição de muita gente. você não se naturalizou. Por Você preguiça, coração. Por preguiça. Por Você- preguiça. Você é Imagina. muito brasileira, não é? Tem coisa mais Claro. não é brasileira do Deixa que pra você? depois. Não tem.
E onde é que a alma lusa se manifesta? Ah, na literatura, na poesia, sem dúvida. É. Ah, sem dúvida. Na música? Eu acho que na música menos e mais na paisagem, mais nas frutas, É mais nas samba que fado? estações. Eu sou mais samba que fado. Mas desde criança, desde criança. Quando eu era bem pequena, assim, 5, 6 anos, eu cantava a beça. E cantava, assim, música brasileira, entendeu? A memória mais remota, uma das memórias mais remotas que eu tenho é eu subindo num palco para cantar Eu Sou Pirata da Perna de Pau. Eu já gostava de música brasileira, olha que coisa ótima. Aliás, qual é a sua memória mais remota, Adelaide? Qual é a primeira cena que você lembra? Eu fiz uma série de entrevistas em que essa era a primeira pergunta, por isso que eu estou te fazendo também. Que é essa memória que a gente tem, que são aquelas coisas difusas, de 3 anos de idade, Não, 4. até antes, né? Eu tive uma gastroenterite que eu quase morri quando eu tinha 1 ano e meio de idade, segundo a minha família. E eu lembro, assim, dos amigos da minha mãe, dos meus pais, assim, em volta de mim, na minha cama, porque todo mundo achava que eu ia morrer, né? Todo mundo achava que eu fui desenganada. É essa cena. Então, isso é a memória mais antiga que eu tenho, são aquelas pessoas, assim, olhando para mim, e eu ali naquela cama, né? É isso aí. Vocês são 3 irmãos, não é? Éramos 4. Eram 4? São 3 homens e eu. 3 homens e você. Aham. Eu vou dizer uma coisa, sou sua amiga há muitos e muitos anos, mas eu não consigo imaginar você, pequenininha, brincando com boneca. Aí eu não brincava mesmo. Não brincava não, né? Com muito menino do lado. Os meus irmãos eram muito mais velhos do que eu. Então, quer dizer, quando eu nasci, meu irmão mais novo tinha 9 anos de idade. Então, para eles era um objeto estranho, né? Mas eu nunca... Minha mãe adorava boneca. Quem adorava boneca era minha mãe. Então, ela me dava boneca, mas não dava certo, viu? Não dava certo. Não, eu nunca fui de gostar de boneca. Eu sempre gostei de brincadeira de menino. Maria Adelaide, como é? Eu era uma tristeza, minha filha. Era um desgosto para minha mãe. Celso pergunta em seguida. É verdade, é verdade. Eduardo, você... A minha mãe Celso. fala isso, porque ela a vida inteira que ela teve três homens e depois ela teve a mim. Então, depois de 9 anos em relação ao meu irmão... Finalmente veio a menina. E aí eu era mais rapazada, como ela dizia, né? Rapazada. A rapazada era assim. A rapazada? Era moleca, né? A rapazada. Porque a palavra moleque não existe em Portugal, né? É a rapazada. Então... Maria Adelaide, como é para você ver, por exemplo, um espetáculo seu da década de 80 e 90, remontada nos dias de hoje, como, por exemplo, foi o Querida Mamãe, uma montagem recente que aconteceu? Ai, nem me fala, viu? É uma sensação estranha, né? Porque tem o que dizer, né? Tem o que perene, os temas são perenes. os temas são perenes. E por isso que ela foi remontada, né? Por isso que ela foi... Eu sou muito chata. Eu sou muito chata. Celso, a última pergunta do bloco. Eu sou muito chata porque... Você falou do João Bilac e... João Bilac é uma maravilha. E eu queria que você falasse um pouco dessa nova dramaturgia. Eu sou fã do João Bilac. Eu também sou. Mas Eu sou fã. Existem 2 autores da nova geração. O Nilton Moreno não pode nem ser exatamente considerado da nova geração, mas são 2 autores muito diferentes e são 2 autores que eu adoro. Que eu tenho assim, e o João Bilac é um gênio, ele é um brilho, ele é um grande autor. Gosto muitíssimo dele, mas eu adoro o Nilton Moreno também. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já com Maria Adelaide Amaral. Estamos de volta com a escritora Maria Adelaide Amaral. Quando você cria um personagem, Adelaide, você já pensa no ator ou na atriz que pode interpretá-lo, que você gostaria que interpretasse, como já aconteceu, por exemplo, mais de uma vez?
com a Irene Ravache? Na televisão é mais fácil isso. No teatro, às vezes, a gente começa a escrever, e principalmente, eu comecei a escrever no teatro, então, é assim, você começa a escrever, você não tem a menor noção de quem, se vai ser montada e por quem será interpretada. A não ser quando você recebe encomenda. Na televisão, isso é mais possível. E é um barato. Realmente, eu tenho tido assim, surpresas enormes. E tenho tido muita sorte, tanto no teatro quanto na televisão, de conseguir grandes atores interpretando minhas obras. Isso realmente é... Quando você escreveu, por exemplo, De Braços Abertos, você visualizava... Eu escrevi para Irene Ravache. Então, para Irene. Eu escrevi para Irene. Eu tinha 3 capítulos de um romance, que eu só terminei depois que a peça foi montada. E Irene era minha amiga já há anos. A gente se conheceu na época de Bodas de Papel. Irene, muito generosamente, fez uma substituição e aí nós ficamos amigas forever. Então, é assim, quando eu fiz De Braços Abertos, eu fiz para Irene. Irene leu 3 capítulos de um romance que eu tinha começado a escrever e ela falou para mim assim, eu gostaria tanto de falar sobre a minha geração, sobre mulheres da minha idade, isso, aquilo e tal. E na hora que ela estava falando, eu queria que, se fosse possível, se você escrevesse uma... Eu falei, lá pelas tantas, ela estava falando de alguma coisa que eu estava escrevendo ou eu tinha escrito. Então, eu disse para ela assim, eu vou te mandar o 3º capítulo de um romance que eu estou escrevendo. Se for isso que você quer, eu transformo numa peça de teatro. O livro seria Luísa e a peça seria De Braços Abertos. O capítulo que eu dei para a Irene era o capítulo do Sérgio. E quando ela leu, ela disse, é isso mesmo que eu quero fazer. E como foi o episódio da substituição, Irene? Foi em Bodas de Papel. Foi Bodas de Papel. Como é que foi? Minha primeira peça a ser montada. Eu substituí a Jandira. Jandira Martini. Ela ia sair por alguma razão e aí eu fui fazer essa substituição. Maria Adelaide, foi aproveitando muito bom. carona sobre estes textos, né, essa dramaturgia específica, quando você o chamado a sua trilogia do desemprego, né, quando você sai desse momento e você tem uma ruptura muito brusca, justamente sobre o De Braços Abertos. Essa transição de mudança de tema, esse outro olhar, né, que até casando no que Maria Eugênia falou, esse olhar agora mais feminino, com esse desvinculado dessa coisa da crítica social, como é que rolou essa ruptura? Não foi ruptura, as coisas foram acontecendo, né? Porque quando eu comecei no teatro, eu comecei escrevendo A Resistência, que na verdade não foi a minha primeira peça a ser montada, a primeira foi Bodas de Papel, onde você também fez, a Jandira Martini. E, bom, onde que eu estava mesmo? A ruptura. Falando da ruptura. Não é uma ruptura. Não é uma ruptura. Não, é o seguinte, as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, independentemente, as coisas vão acontecendo. E eu sigo o fluxo, tá entendendo? Não é uma coisa deliberada, agora eu vou fazer isso ou agora eu vou fazer aquilo. Simplesmente as coisas acontecem e você vai. E você vai. É disso, mas foi muito importante De Braços Abertos na minha vida. Porque a partir de Braços Abertos, sob todos os pontos de vista. a gente percebe esse toque seu, mais desse olhar, no restante da sua dramaturgia, né? Em televisão, você fica mais confortável escrevendo as minisséries ou as novelas? É diferente. São duas O que te viagens. dá mais prazer? São 2 viagens bem diferentes. A minissérie, a vantagem da minissérie é que eu tenho condições de pesquisar, eu ofereço o tema, né? Eu sugiro o tema. E a partir daí eu pesquiso. E a minissérie é um produto assim, de uma altíssima elaboração e que demora mais tempo, cada capítulo demora mais tempo para ser gravado. Existe mais tempo para você dedicar ao produto, digamos assim.
A novela você faz assim, os 20 primeiros capítulos ou 30 primeiros capítulos tem um cuidado maior e depois vai como, aí a tua sorte é você ter um bom diretor e um bom elenco para a coisa ir, mas é impossível, você não tem o tempo que você tem na minissérie para dedicar a cada capítulo. Você tem que parir um capítulo por dia e você tem que parir pronto, e tem que mandar para a produção e ponto final. É quase uma peça por dia, né? É, mais ou menos, né? Mais E as ou menos. interferências são maiores? Agora, aqui, ó. Maria Adelaide, a gente terminou o último bloco com você falando que é muito chata. E todo mundo fala muito do seu perfeccionismo, da sua rigidez, da sua seriedade no trabalho. O Jaimon Jardim chegou a te apelidar de generala, né? Marechala. Marechal, a patente é um pouco mais alta. Gentil ele, não? Mas eu queria saber como é que esse perfeccionismo, essa seriedade, como é que isso se casa com esse prazer de escrever que você descreveu para a gente um pouco antes? Como é possível ser tão rígida e ter esse prazer em escrever? Olha, quando você faz minissérie, você tem mais tempo, né? De redigir os capítulos. Eu, por mim, faria minisséries a minha vida inteira, né? Só que chegou num determinado momento, houve outra proposta de minisséries mais curtas. Então, por exemplo, Dalva Erivelto, que é um exemplo. Mas, assim, o que eu gosto mesmo é de pegar um tema histórico, ou então de personagens que existiram, de pegar os modernistas, por exemplo, né, que eu comecei no teatro e colocando... E assim, eu tenho um prazer enorme em falar sobre essas pessoas, e falar sobre universos que me são caros, e em falar sobre fases históricas, momentos históricos que me são caros. Acho que, num certo sentido, eu retribuí ao Brasil aquilo que ele me deu. Porque eu não sou brasileira, eu sou portuguesa de nascimento. E de nacionalidade, porque dá tanto trabalho você se naturalizar, que eu falei, entrego para Deus. Mas, assim, eu amo escrever minisséries históricas, resgatar a história do Brasil. Tenho um prazer extraordinário. Por mim, eu continuaria fazendo isso forever and ever. Só que não é possível. Adelaide, eu falei dos seus irmãos. Você, para quem não sabe, a Adelaide tem 2 filhos e tem 5 netos. E foi casada. Um único casamento. Sim. Por quê? Porque o quê? Por que você não quis? Você não quis se casar outra vez? Eu não. Não? Não. Você acha que casamento uma Eu fui casada há 30 anos, meu bem. 30 anos é muito... Não, eu já vivi essa experiência. Viver outra vez? Não, obrigada, não. Imagina, eu sou muito independente, entendeu? Eu tenho minha vida, meu trabalho é muito conspícuo, entendeu? É assim, ele me muito toma. o quê, Adelaide? Ele me toma, me absorve Por demais. favor, repita a palavra. Conspícuo. Pois é, a Adelaide às vezes tem umas palavras... Tem que repetir. Tem que repetir. Porque eu digo assim, ela é boa para ser escrita, Adelaide, não é boa para ser falada. Ela vem falando isso para mim. Ele vem falando isso para mim. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o meu trabalho me absorve demais, entendeu? Eu não tenho muito tempo, mas você tem, quer dizer, evidentemente tem os netos, tem os filhos, tem os amigos, né? Os gatos. Você sabe, os amigos. Deus, né? Os gatos. Vamos lembrar. Não tenho mais gato. Não acredito. Não, eu desenvolvi alergia. Pena. Olha, isso é pena mesmo, desolê, Lindo pode crer. seus gatos. Porque eu continuo adorando gato, mas infelizmente não posso ter mais. Paciência. Adelaide, e continuando nesse âmbito particular da sua vida, você é uma mulher extremamente... Você tem muita fé, Eu tenho não é? muita fé. Você disse aqui que você foi criada na Igreja Católica. Eu fui, mas eu fiquei muito longe. Ficou longe da Eu igreja. fiquei muito tempo longe da igreja. Mas você... Mas quando eu voltei, meu bem, eu voltei com tudo. Eu sei que você vai à missa. Vou. Não é?
Eu sei que você tem seus santos de devoção. Tenho. Mas você gosta também de um outro lado, não gosta? Assim, Qual ligado. deles? Tem vários. De um outro lado ligado. Gosto de astrologia, muitíssimo, astrologia principalmente. Astrologia principalmente. Como vai ser o Mercúrio? O Mercúrio retrógrado. Como vai ser o Mercúrio? Eu não sei como é que vai meu... Mas eu tenho duas grandes amigas que são astrólogas. Periodicamente eu falo com elas, inclusive sobre astrologia. Mas até que eu não ando muito ligada nisso. Ultimamente não ando muito ligada. Mas a cada vez que eu vou fazer um trabalho, eu ligo para elas. Quando vai ser o lançamento? Não sei, porque a Lua está não sei o quê, tá no aspecto, fazendo trígono com não sei o quê. Então, diz que trígono é ótimo, quadratura não pode. Olha, Maria Adelaide, você é uma mulher de luz própria, vive sozinha há bastante tempo. Você que pensa. Assim, Casa é um trânsito de gente. Não, mas Minha eu digo, casa é um trânsito de gente, que é uma o coisa... seu cotidiano... Parece a Pensão Palácio, lá da Janete Claire. Jura? Que bom. É um trânsito de gente, é uma coisa enorme. Eu tinha vontade de saber como é um dia na vida da Maria Adelaide Amaral. Quando eu estou trabalhando, eu só trabalho. Não, independente Eu só do trabalho. trabalho que então, mas os 12 teus horas. horários, os Você horários. acorda Eu cedo, levanto dorme cedo. Eu levanto com as galinhas. Excelente cozinheiro. Eu levanto com as Cozinha pros galinhas. amigos. Então. Mas faz tempo que eu não cozinho, viu? Eu levanto com as galinhas. Levanto muito cedo. Muito cedo. E normalmente eu gosto de caminhar, né? Quer dizer, eu faço pilates 2 vezes por semana. Quer dizer, faço pilates 2 vezes por semana com o instrutor, digamos assim. Mas... Fora isso, eu faço uma série de exercícios diariamente, de domingo a domingo, e fora esse caminho, né, que é o grande exercício. No verão, nado, que eu gosto muito de nadar. Mas caminhar é uma coisa assim que é muito boa para a minha cabeça, é fundamental, porque eu arejo uma série de coisas. Assim, é muito bom quando eu estou escrevendo, é muito bom, assim, coisas se iluminam, né? Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos já com o 4º e último bloco da entrevista com Maria Adelaide Amaral. Estamos de volta para o 4º e último bloco da entrevista com a escritora Maria Adelaide Amaral. Adelaide, você disse que gosta de escrever sobre períodos históricos. Adoro. Que lhes são especialmente caros ou interessantes. Você continua com o projeto de escrever sobre Maurício de Nassau. Jamais desistirei desse projeto. Por quê que você gosta tanto dessa época e desse personagem? O Nassau essa história não foi contada ainda e é muito interessante. E foi uma pena esse projeto ser abortado. Faz uma sinopse para a gente. O que mais te interessa nessa época? Por que ele foi uma figura tão interessante, assim, resumidamente? Você sabe que ele estava construindo uma casa em Haia. Ele era da família real, da Holanda, mas assim, ele era, digamos assim, um nobre empobrecido. E ele estava construindo uma casa, na verdade ele deu passo mal aqui a perna e faltou dinheiro, acabou o dinheiro e foi aí que o primo dele, que era um Nassau, que estava no governo holandês, disse para ele, tem uma chance de você ir para Pernambuco, porque pertencia à Holanda e a Companhia das Índias Ocidentais estava... Porque era basicamente um projeto comercial. O Brasil holandês foi basicamente um projeto comercial. Então, eles propuseram que o Maurício Nassau, que estava numa situação financeira complicada por causa da construção da casa, realmente é onde funciona hoje o Mauritshuis, um dos melhores museus do mundo, eu acho, o acervo pequeno, mas precioso. Então, ele topou a parada, ele veio. E ele veio e ele fez um governo totalmente inesperado. Obra admirável, né? Ele fez. Então, ele é apaixonante, entendeu? Ele é apaixonante. Porque a primeira coisa que ele quis apaziguar os ânimos, que estavam muito exaltados, né? E ele foi uma grande figura. Ele transformou Recife, realmente...
Ele transformou, ele fez Recife. Porque o que existia era Olinda. Recife foi ele que fez. Ele gostava, mas ele era um funcionário da Companhia das Índias Ocidentais. Ele veio aqui para receber um salário, entendeu? E aqui ficou. E quando estava na hora de voltar, e ele voltou realmente por fofoca, porque diziam que ele atendia muito mais aos interesses dos nativos do que aos interesses da companhia. Quando ele voltou, os brasileiros gostavam tanto dele, ele embarcou na Paraíba, que entre Recife e o porto de Paraíba, no qual estava esperando o barco que o levou de volta à Holanda, aos Países Baixos, era assim, era gente de um lado e do outro dando presentes para ele levar, para ele não se esquecer do Brasil, tal. Chegaram a um grupo de cidadãos do Recife, entre eles portugueses, uma população luso-brasileira chegou para ele e falou assim, quanto você quer para ficar, para nos governar? De tanto que ele era hábil, de tanto que ele realmente conseguiu promover, assim, conseguiu pacificar a região. Já vimos que é mais uma paixão definitiva. Não, é uma paixão totalmente. Escuta, eu fui para a Alemanha ver o lugar onde ele nasceu, porque ele não é holandês, né? Ele nasceu em Ziegen, na Westfália. Eu fui para lá, estive na Holanda. Isso é uma paixão. Tomara eu não que vou venha sossegar enquanto eu não fizer uma Se ministério. você pudesse sonhar com um Roda ator, ou já sonhou com um ator, para fazer o Maurício, quem? Dan Stulbach. Olha! Ele foi convidado, você não sabia? Não, Ele ficou tão decepcionado quando... Ele ficou tão decepcionado quando dançou essa minissérie. Essa minissérie ia ficar muito cara, porque teriam que ir para a Holanda e teriam que, sabe, que alugar caravela, alugar barcos da época. Ele ficou tão decepcionado. Mas aí eu o chamei, quando a minissérie foi suspensa, por questão de custo, e no lugar dela entrou, na verdade, uma adaptação aos meus amigos, do meu romance aos meus amigos, que se chamou Queridos Amigos. Aí eu pedi para ele, eu falei, Dan, vem cá, você não vai fazer Nação, mas você vai fazer o Léo. Não é a mesma coisa, né? Mas o que você há de fazer? Você que é uma especialista nas minisséries históricas. Então, digamos que você vai ser convidada para escrever uma minissérie histórica e te dão a chance te oferecem 3 nomes e você escolhe um. José Sarney, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. É uma minissérie sobre um presidente do Brasil. Pode falar palavrão? Qual você escolheria? Pode falar palavrão, pergunta para o... Mas vocês estão imaginando o que eu estou pensando, né? Não, imagina, nenhum deles Mas qual seria um bom personagem? Nenhum deles tem estatura de JK. O que é isso? Eu escrevi sobre JK, fiz uma minissérie sobre JK, mas não tem. Desculpa, não tem. Pode até ser interessante, acho que o Lula é um grande personagem, hein? O Lula é um grande personagem. Mas não agora. É cedo ainda para escrever sobre ele. Não agora. Ele é um grande personagem. O Lula é um grande personagem. Pode crer. O Collor definitivamente não me interessa. O Sarney deixa para os biógrafos dele. Eu jamais serei biógrafa dele. Maria Adelaide, queria falar sobre o seu trabalho com as adaptações. A gente falou muito das minisséries históricas. No caso dos Maias, você se deu a liberdade de trazer a relíquia, alguns personagens para dentro dos Maias, o que deixou alguns querosianos muito nervosos. Ficaram muito irritados. É mesmo? Nossa Senhora. Não, porque eles são fundamentalistas, né? Eles ficaram muito bravos, não ficaram assim. Alguns romperam relações comigo e tudo, nem me cumprimentavam mais. E você até alterou o final, a relação do Carlos da Maia com a Maria Eduarda, o fato dele saber e se deitar com ela. A história toda. A história todo mundo já conhece. Mas eu queria saber o quanto de liberdade você se dá na hora em que você está adaptando uma obra como essa. Olha, os Maias especificamente falando, acho que raramente eu fui tão fiel ao original quanto eu fui nos Maias. Eu escrevia com a edição portuguesa, uma edição antiga, bastante confortável para se trabalhar. Eu trabalhava com ela assim ao meu lado. Eu fui muito fiel aos Maias. Eu cometi as minhas heresias na hora que eu coloquei personagens da relíquia, que eu misturei a relíquia lá.
o que se há de fazer? O pessoal chiou, porque vocês não têm ideia de como tem queirosianos, assim, legiões de queirosianos que são xiitas. Então, teve gente que praticamente rompeu relações comigo, entendeu? Porque eu misturei a relíquia com os maias. É das coisas mais bonitas que nós já tivemos em televisão. Eu também é uma acho. beleza. Lindíssimo. Eu também acho. Paula? Eu também acho. Mas as pessoas ficaram muito irritadas. Que eu estou falando, nem todas, graças a Deus, não, mas teve gente da academia que ficou quase rompeu relações comigo. Falamos de Maurício de Nassau, que seria um personagem masculino. E a próxima mulher? Tem alguma mulher que você gostaria de contar a história, uma brasileira? Eu já contei Chiquinha Gonzaga no Sim, teatro. maravilhosa. Não, todas as mulheres que contei você... Chiquinha. Mas tem alguma... Olha, eu acho que até teria. Dercy foi maravilhosa. Dercy É. tem, né? Mas A Cacilda, quem sabe? tem que ter liberdade, né? Sabe, tem que ter liberdade, porque é muito chato quando você faz uma minissérie sobre... Quando você escreve sobre alguém que morreu mais recentemente, Sim. família interfere... É complicado. É verdade. É bem complicado. Essa coisa de minissérie, quando você faz minissérie baseada em pessoas, pode ser bastante complicado. As pessoas reclamam, a família interfere, é complicado. O saco. Eduardo, Celso. Eu fico pensando Completando a roda. o que você pensa quando você caminha, porque eu te encontro muito caminhando. Essa caminhada é sua ou é caminhada de trabalho? De já? tudo. De tudo. Eu acho que é o meu momento, meu momento assim, de maior intimidade, assim, de eu comigo, e é fundamental para o meu trabalho também. Porque muitas das coisas e muitas das conclusões e muitas das decisões que eu tomo caminhando. Você sabe andar de bicicleta? Nunca, querida. Eu fui uma criança pobre, né, bem? Não, Uma criança agora pobre, eu nós nunca temos tive ciclovia. bicicleta. Agora tem. Não é? Não, mas eu nunca Lugar fui, pra imagina, eu não isso sei tem. andar de bicicleta. Eu sempre quis ter bicicleta, eu nunca tive. Meus pais não tinham condições de me dar a bicicleta, eu nunca tive. Eu fiquei olhando a bicicleta dos outros e eu não... Fui uma criança pobre, bem, entendeu? Não estou lamentando, hein? E agora você já Não, era pior do que infância pobre. ficou rica já? Pior do que infância pobre, sabe o que é? É infância de pobre. Os meus pais eram pobres envergonhados. Ou seja, meu pai era um empresário, meu pai era um joalheiro. E houve uma época em que ele chegou a ter fábrica, e, em suma, ele tinha bastante empregados e tal. Mas eles eram pobres envergonhados. Houve um momento em que meu pai faliu, só que eles faziam parte assim dos delfins da terra, eles tinham vergonha de exibir a sua pobreza. Então, eles se mantinham num nível que eu acho que isso nos afetou a todos. Nos afetou a mim e afetou os meus irmãos, porque era um lugar pequeno. Estou contando uma história lá de Portugal, Claro. dos anos 40, né? Porque eu nasci em 42. Então, é uma época muito difícil. Eles eram pobres envergonhados, E entendeu? existia o sentimento da vergonha, né? Existia, entendeu? Mas assim... Não, era um negócio complicado. E para mim era insuportável isso. Insuportável. E agora, você já ficou rica? Não. Não, eu tô bem de vida. Eu tenho o suficiente. Tenho o suficiente, mas isso não tem importância nenhuma. Claro que o dinheiro é importante, entendeu? Mas assim, eu nunca... Sim, ter uma vida confortável. É o que basta. eu preciso. Não preciso mais do que isso. Tem gente que acha que precisa de bilhões, né? Não, eu nunca precisei de bilhões. Do que você não abriria mão ou não gostaria de abrir mão? Da minha liberdade. Da minha liberdade de dizer aquilo que eu penso que eu acho. Acho que foi a liberdade de pensamento. Quer dizer, liberdade de pensamento. Você é livre para pensar, mas você não é livre. Muitas vezes nós vivemos épocas que nós não éramos livres para dizer. Para dizer Liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, isso.
Você sonha com uma nova história, reinventar a sua história, fazer uma coisa completamente diferente? Alguma coisa que você deixou de fazer, gostaria de fazer? Por exemplo, eu acordo toda manhã e penso, eu não fiz isso, gostaria de fazer, gostaria de mudar. Você sonha com alguma coisa Acho que assim? não. Acho que não. Eu quis ser atriz uma época, né? Fora ser atriz. Eu adoraria. Eu queria ser atriz, né? Eu fui atriz do Júlio Gouveia, Então, isso já Teatro da Juventude, Nilo Tempore, né? Sabe, lá nas calendas. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Irene Ravache, do Eduardo Figueiredo, da Maria Eugênia de Menezes, da Paula Dipp e do Celso Cury. Desculpe, Celso Cury. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, a minha amiga e grande escritora Maria Adelaide Amaral. É uma delícia conversar com você, Adelaide. Como percebemos, notamos mais uma vez, né, nesta hora e meia. Muito obrigado, boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.